Livro do segundo Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 até o 23. Amém? Segundo Samuel 20 até 23. Diz assim: Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje. Descobrindo-se diante das servas de seus servos, como descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi adiante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos seus próprios olhos. Quanto às servas, de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Geralmente, quando no Dia das Mães, nós falamos sobre mães que tiveram filhos, né? E o pastor veio falar de mães que não teve filho. Mas tudo tem um pouquinho, sabe, daquilo que nós queremos, de alguma forma, entender o que a Escritura também tem a nos falar. O contexto aqui nos fala de quando Davi ele tira a arca da casa de Obed-edom e leva para Jerusalém. E nesse percurso, Davi se empolga. Mas é uma empolgação daquela boa, né? Não é empolgação empolgada. Porque parece que a arca ficou bons anos na casa de Abinadab, pelo desprezo que Saul fez com a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela representava para Israel exatamente a expressão da presença de Deus na vida de Israel. E Saul não deu importância para isso. Saul não deu a mínima para isso. E ficou lá bons anos na casa de Abinadab. E quando ela sai, acontece aquele incidente que nós sempre já comentamos uma vez aqui, que a arca, que Davi, ele se empolga demais aí, agora ele se empolga demais, e pede duas pessoas que não podiam tocar na arca, não podiam fazer aquele traslado da arca, e um deles morre, e a arca vai para a casa de Obed-edom. Obed-edom aproveita a oportunidade, e o Senhor abençoa a casa, e agora Davi pega a arca e leva para Jerusalém. No percurso do caminho, Davi, como nós já mencionamos, ele se empolga, né? Ele começa a dançar, começa a pular, porque a alegria é imensa, a satisfação é imensa. Eu sempre falo que quando alguém tenha ciência do que é Deus, ele se empolga facilmente. É como nós brincamos aqui nesse ambiente do culto. A igreja é isso, né? A igreja é alegre, a igreja brinca, E às vezes tem pessoas que acham que ser crente tem que ficar como se fosse um robô. A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, né? É aquela coisa, né? Uma vez, irmãos, alguém chegou para mim e falou assim: eu nunca vi pastor assim, você nunca viu, tá vendo agora, né? Tá vendo agora. Não é porque eu sou pastor que eu vou ficar igual um delegado de polícia aqui. Não, eu sou pastor, mas sou adorador. E adorador, ele expressa a adoração corporalmente, verbalmente, e
tudo se, vai se manifestando de uma forma muito bem agradável, porque ele é adorador. Eu fico imaginando aquela mulher samaritana, né? Quando ela chega lá, ela deve ter feito um escândalo na vila onde ela morava. Porque ela encontrou o Salvador. E quando nós temos essa intimidade com Deus, a alegria é imensa, é satisfatória. E Davi fez isso, Davi não estava se portando. Diz a Bíblia que Davi, né, o rei de Israel, olha só, gente, não era qualquer pessoa, não. O rei de Israel estava igual um doido pulando no meio do povo. Pulando, a harpa tocava, os louvores eram entoados, e ele pulando, e sabe como foi uma coisa? Era escandalosa mesmo, mas ele não se importava com isso. Sabe por que não se importava? Porque ele é adorador. Só que acontece um incidente. A sua própria esposa, né, que deveria apoiar ele, agora tira aquilo como fosse uma coisa ridícula. Chama a atitude dele, quando nós lemos aqui, de uma atitude sem vergonha. Mas que você não tem vergonha nessa cara, não, rei? Né? De ficar pulando escandalosamente. Você é rei. Não era para ficar assim, não. E ela despreza Davi por causa disso. Mas o texto que me chama a atenção é a forma como Davi responde a Mical. Ele praticamente, quando ele fala, eu estou assumindo o lugar do teu pai. O teu pai era isso, talvez ele não falou diretamente como era Saul, mas é como é que ela pensasse. Saul, ele era uma pessoa que não adorava a Deus. É tanto que ele passou anos e anos governando Israel sem a aprovação de Deus. E agora Davi assume, dizendo, olha, eu estou aqui, assumi o lugar do teu pai. Né? Aí, o que me chama mais atenção é o verso que ele fala aqui, no versículo 22. Me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos teus próprios olhos. Não importa. Hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não viver em função dos outros. Tem pessoas que vêm para a igreja, tem vergonha de dar glória a Deus, tem vergonha de dar a paz de Cristo, ou graça e paz, a paz do Senhor, seja qual for a forma, mas de uma forma de você se apresentar como cristão. Tem vergonha. Aí quando vem um visitante para a igreja que é amiguinho dele, o que ele faz? Ele se esconde já, né? Já não vai, adora a mão do Senhor, já não pula, né? Se posiciona, né? Com vergonha. Daqui é que a pessoa vai dizer amanhã para ele lá, vai chegar lá no meu trabalho hoje, né? Amanhã, e vai me encarnar, vai caçoar de mim. E às vezes acontece isso. Mas Davi não se preocupou com isso, não. Que eu seja desprezível para você. Que você me humilhe assim, não tem importância para isso. Eu não estou me preocupado com o que você pensa, o que você vai dizer, o que você acha, o que eu fiz. O importante é que ele falou aqui, olha, quanto às servas, né, ele fala, no versículo 21, né, fui diante do Senhor que me alegrei. Foi diante dele que eu me alegrei. Não estou aqui preocupado quem vai pensar o que eu fiz. Eu pulo mesmo, eu sou escandaloso mesmo, eu sou assim mesmo, ninguém vai mudar, é o que marcou Davi. A pergunta é, o que marca a gente hoje? Aonde nós estamos? Nós somos aquele tipo de pessoas que vamos mudar a forma de estarmos na igreja? Ou vamos já ficar mais retraídos? Ou vamos ser aqueles que em qualquer lugar eu vou dizer, eu sou servo do Deus vivo? Não se preocupe com isso. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, quando é onde Jesus começa ali o seu trabalho, ensinando sobre um dos maiores sermões que já poderíamos ouvir na nossa vida, que os historiadores, os escritores chamam de Sermão da Montanha. Jesus inicia o sermão da seguinte forma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele quer dizer o seguinte:
O pobre de espírito ali é exatamente uma pessoa, na expressão ali no grego, é uma pessoa necessitada, uma pessoa dependente. Então, Deus só aceita esses, felizes só vão ser esses que dependem unicamente de Deus. Eu não posso viver de hipótese alguma em função do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Eu tenho que viver em função do que Deus pensa ao meu respeito, o que Deus quer ao meu respeito. Eu disse sempre, eu falo assim, ó, eu não vou mudar a minha forma de ser porque alguém disse que eu tenho que mudar. Muitos anos atrás, quando eu estava ainda começando a minha jornada pastoral, tinha uma irmã que chegou para o pastor presidente da igreja na época, quando nós ainda estávamos filiais a uma determinada igreja. Chegou para ela e disse, olha, foi reclamar da forma que eu prego para o pastor presidente. Mas foi reclamar. Porque eu sempre fui o que eu sou aqui hoje. Nunca mudei, né? A gente não prega para poder mostrar mostrar que nós prega, porque o que eu sou lá embaixo, os meus observam que eu sou aqui em cima também, não muda nada, né? A gente não muda a nossa forma de... Não, a gente não vai mudar a característica, porque eu coloquei um terno, uma gravata, porque eu estou em cima do púlpito, porque a minha posição é pastor. Não, eu vou ser o mesmo do que eu sou lá embaixo. Até mesmo vocês observaram que até no vídeo, né, quando eu gravava, não mudou nada, né? Eu sou assim, eu gosto de ser assim. E foram reclamar. Aí o pastor foi falar comigo, olha, pastor, não posso fazer nada por ela, eu não vou mudar a forma que eu sou por causa de pessoas que se incomodam com isso. Lamentável por ela, eu lamento por ela. Então é assim que funciona. Eu sempre falo, né, não vou mudar a forma de ser. Nós podemos melhorar, ser mais responsável, mas a mudar a forma de ser, nunca. Né? Se Deus me chamou para ser assim, eu tenho que continuar a ser assim. É por isso que é a igreja. Se não fosse assim, não seria igreja. Aqui, dos que estão aqui, eu tenho certeza que todo mundo que tem uma característica diferente do que do pastor, do que da irmã Vânia, do que da irmã missionária Rosângela, e assim vai. Né? A diaconisa Vânia prega de uma forma, aí a missionária vai prega de uma forma, aí vem a nossa irmã Ivani prega de uma forma, vem a irmã Márcia prega de uma forma. Gente, é isso que faz a igreja ser igreja. Aí vem o Silvio, né? Dessa forma, pregando. É isso que vai ser igreja. Não podemos mudar nunca isso. Se nós querermos mudar isso, nós vamos atrapalhar a atuação do Espírito Santo. Deus fala de todas as maneiras possíveis conosco. Seja quem for que estiver aqui pregando. Pode ser até a Alicia pregando, vem lá cantando aqui. Né? Quantas vezes eu faço questão de ouvir ela cantando, porque eu sei que ela vai cantar assim mesmo, né? A gente já sabe, né, Silvio? Né? Não precisa mudar. Então, quando a gente quer ouvir uma coisa nova, chama a Alicia. Né? A Alicia, ela é uma bênção de Deus. Eu fico olhando para ela hoje e fico assim, olha, vamos preparar o Ministério de Louvor aqui, que já temos um ministro de louvor aqui na igreja já, né? Em nome de Jesus. Ela está quantos anos hoje? 6 anos. Aí, 6 anos, já está começando a entender algumas coisas aí, e mais tarde vai entendendo mais ainda. Em breve, vamos ter uma ministra de louvor aqui de alta qualidade aqui na igreja. O voz já tem, né? Puxou o pastor, né? Aí fica o avô lá pensando, puxou o avô, nada. Entendeu, amado? Igreja, ela tem as suas formas. É por isso que a Bíblia chama de multiforma, que a igreja é a multiforme a sabedoria de Deus. Porque quando tem pessoas que querem se apresentar, dependendo de si próprio. Aqui, o fruto em Cristo é diferente, né? O fruto em Cristo depende só de Jesus, porque ninguém aqui tem qualidade nenhuma. Ninguém aqui tem nada, inclusive eu. Todos nós dependemos de Deus para pregar, dependemos de Deus para cantar, dependemos de Deus para fazer a obra dele. Nós dependemos completamente de Deus. E diz a Bíblia, Jesus falou, bem-aventurado, felizes são vocês por causa disso. Pior são aqueles que não querem depender de Deus e acham que vão depender das suas próprias qualificações. Uma coisa que nós aprendemos, eu creio que todo mundo que já ouviu isso, que Deus não chama os capacitados. Não chama. Se a pessoa quiser, é uma pessoa que acha capacitada, então esse não, Deus não está nem olhando para ele.
eu chamo justamente os não capacitados, os sem recursos. Tipo assim, nós, né? Eu principalmente, pode dizer, eu não tenho recurso nenhum, irmãos. Meu recurso é só o Espírito Santo. Não adianta eu querer roubar, querer achar que eu tenho algum recurso, não. Na hora que eu estou precisando, é Ele que me auxilia. E é assim que devemos nos posicionar. Aprender a depender completamente dele. Agora, uma coisa que nós aprendemos nesse texto, que infeliz são as pessoas que julgam essas pessoas, os adoradores. Então é por isso que você não precisa se preocupar, porque o final dele já está lá. É esterilidade. Quantas pessoas hoje estão estéreis, espiritualmente falando, porque em vez de participar de um conjunto de adoradores, estão julgando os que adoram. São estéreis, não produzem nada. Tem boa qualificação musical, tem boa qualificação vocal, tem uma boa qualificação de oração, sabe falar bem, sabe expressar bem, tem uma mente aberta para aprender tudo, mas são estéreis. Eu conheço pessoas assim. E nunca cresce. Então sempre ali, aqui, eu conheci uma pessoa que ele tinha, sabe, Mateus, todas as qualidades possíveis. Sabia se expressar como pregador. Olha só, vou contar aqui, hein? Olha só o dedinho, hein? Sabia se expressar como pregador. Era um bom músico. Tinha uma voz brilhante para cantar. Era produtor musical. E tinha outras qualificações. E os 5, e mais pontinho, tinha outras qualificações muito boas. Mas nunca conseguiu atingir. Um dia eu pensei assim, rapaz, se eu tivesse pelo menos a metade que ele tem, eu estaria rico hoje. Eu estaria rico. Eu estaria com o meu bolso cheio, a minha conta bancária estava muito boa. Porque eu ia utilizar isso para a glória de Deus primeiramente, e depois eu ia, né, usar essas qualidades para poder vender. Tá entendendo? Quantas pessoas estão assim hoje? Estéreos. Eu não sei como está essa pessoa hoje, mas até onde nós acompanhamos, era uma pessoa praticamente estéril, uma pessoa a qual não tinha produtividade espiritual. Por quê? Porque tem esses tipos de pessoas assim, infelizmente, algumas não são todas, mas infelizmente, elas confiam nas suas próprias qualidades. E Davi, ele era uma pessoa que ele confiava nas qualificações de Deus. Ele era uma pessoa, e infelizmente Mical sofreu muito por isso. Ela foi dar a ideia à sua própria ignorância, que desprezaram um adorador. Nunca façam isso. Você que está me ouvindo, nunca despreze o adorador. Mais maluco que ele seja, mais doido que seja. Eu conheço pessoas que, sem julgamento, eu falei isso um dia desse aí nas minhas mensagens, e eu não tenho medo de falar isso. Nunca julgue alguém que a qual tenha cheio de tatuagem. Nunca julgue alguém que está com a orelha toda furada. Não que eu vou aceitar isso na igreja, não. Aqui na minha igreja, né, o meu ministério, eu não acho isso legal. Você, né, alguém entrar aqui, né, já fez a tatuagem, tudo bem, continua com ela. Né, fazer o que não tem como tirar mais. A não ser que a gente passe no latão reluzente, lá cheio de fogo, lá brincadeira, mano. Esquece esse negócio. Mas eu não posso julgar a igreja fulana que faz isso. Porque Deus está abençoando vidas também lá, intermédio daquela pessoa. Eu já vi pessoas que tem todos esses perfis no corpo, mas são pessoas que estão abençoando vidas. Gente, a gente começa a desprezar pessoas por causa da aparência. Acha que a aparência é tudo. E é isso que Mical fez. Mical estava desprezando Davi pela sua forma de adorar ao Senhor. E ela sofreu por isso, ela nunca mais teve filhos. Nunca mais. Ou melhor, ela nunca teve filhos, né? Até então não tinha filhos, e agora ficou estéril e nunca mais pôde ser mãe. Tem coisa mais grave do que isso naquele tempo?
Hoje em dia, eles estão modernizando as coisas. Tem mulher que Deus me livre de ter que ser mãe, né? Mas naquele tempo, não ser mãe era uma coisa muito desprezível entre a sociedade. A mulher era mal vista por não ser mãe. E Mical sofreu por isso. A penalidade de Mical foi justamente Deus dizer: você nunca terá o prazer de alguém dizer mamãe para você. Coisa mais ruim do que isso. Aqui as irmãs que são mamães, sabe o prazer que tem, né? De ouvir assim, mamãe, ô mãe, as mais expressivas, né? Ô mãe, né? E ela nunca ouviu isso de ninguém. E naquele tempo não tinha. Hoje, como não temos os recursos adicionais, né? E são esses recursos adicionais, são como fala? Não, tem a fertilização não, mas tem os outros recursos, que é adotar filhos. Você pode adotar um filho hoje, mas naquele tempo não tinha esse negócio de adoção. Então, a coisa era muito grave. E ela sofreu por isso. E nós temos que aprender essas lições. Toda vez que eu leio essa passagem, eu chamo a minha atenção para isso. Eu preciso parar de querer julgar as pessoas. Às vezes aquilo... Eu me lembro uma vez o grande amigo meu, um amigo que nós tínhamos muitos anos atrás, chamado Pedro Paulo, evangelista na época, ele contou um caso que aconteceu lá em Angra dos Reis, aonde ele veio. Ele contou que estava na igreja, o irmão contando esse testemunho para ele, que estava lá todo mundo pulando, sabe como é que é, né? A gente só sabe dizer, alguém fala que eu só vou dizer que alguém está adorando a Deus quando está pulando, gritando, esperneando, né? Dentro da igreja. Ah, viu? Deus operou. Esse aí tá sentindo a presença de Deus. Mas ele estava nesse movimento e tinha um irmãozinho, sabe? Com a cabeça baixa, quieto, sem dizer uma sequer palavra ou sair qualquer som da sua boca. Ou pelo menos que ele não ouvisse. E ele ia para lá, fazendo aquele movimento, e aquilo incomodava o irmão. Ele ficava olhando, aí voltava de novo, glória, glória, glória. Aí ele voltava de novo no corredor, olhava aquele irmão lá, cabeça baixa, né? Na sua expressão. E aí ele não aguentou a curiosidade, foi de mansinho, foi até ele. E ele viu que as lágrimas saíam dos olhos daquele irmãozinho. O irmãozinho, com a voz muito baixa, dizia: muito obrigado, Senhor, aqui estou te adorando. Obrigado por sentir a tua presença. E ele aprendeu essa lição, que não é julgar pela aparência. Tem pessoas que obrigam, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Tem pessoas assim, tá glória aí, irmão, tá glória aí. Futuca, né, Silva? Fala, tá glória, rapaz, tá glória aí, rapaz. Uma mensagem lá. E tem pregadores. Aqui, irmãos, né, nós aprendemos diferente. Tem pregadores que querem forçar a barra, né? Já viu aquele tipo de expressão assim? Aí começa a falar uma frase na pregação. Vocês não entenderam? Então eu vou dizer de novo. Irmãos, isso me deixa muito chateado. Se você está me ouvindo, quiser um dia pregar aqui na igreja, aqui só vai pregar uma vez se você fizer isso, né? Uma vez só, porque a segunda vez não prega mais não. Porque quem comanda o culto não somos nós. Quem comanda a mensagem não somos nós, é o Espírito Santo. Todo mundo esqueceu que nós pregamos, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. É ele que vai dizer, né, o que a pessoa precisa fazer ou não. Né? Então, às vezes, aquele silêncio, como nós estamos aqui agora, e isso é muito legal, eu gosto quando as pessoas ficam em silêncio me ouvindo, né? Faz com que a gente entende que a mensagem está mais perceptível a nós. Porque quando a gente fica lá, tem aquele também, né, irmão Neres? Deixa eu contar aqui alguns exemplos aqui. Que faz quando que está orando. Você viu aquele irmão que faz quando está orando? Ele pega, fecha o olho, abaixa a cabeça e está orando. Não está orando nada. Tem muita pessoa que não está nem orando. Ele está dizendo, calma-se logo, por favor, que eu não aguento mais. E tem aqueles que também começam a dar glória a Deus, mas não é porque ele sentiu que ele quer logo, ele quer atrapalhar o pregador mesmo, né?
Uma vez eu estava lá em Minas Gerais, em Teoflotone, pregando, irmãos, numa consagração, e começou a irmã lá atrás a profetizar. Eu continuei pensando que ela ia se calar, obedecendo os princípios bíblicos, né? Pensei que ela se calar, ela começou. Eu peguei o microfone, dei para a irmã, você está aqui, irmã. Dá duas mensagens da frente. Ou é uma, ou ela, ou eu. Porque eu dos dois não dá para pregar, não. Aí entreguei e acabou. Uma vez, agora eu contar outro caso aqui. Eu fui numa igreja, estava eu e minha digníssima esposa, não vou falar local, porque senão o pessoal vai ouvir aqui, né? E aí, deu 8 horas, fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali, o irmão vai, quando deu 8h30, eu falei, agora sim, agora vai meia hora pregar, dá para te poder trazer algumas mensagens, tá 9 horas, tá tranquilo, e tá, fala aqui, quando chegou 10 para 9, depois que falar tanto do culto todo, aí, irmão, vamos ouvir o pastor Wagner pregar? Irmãos, vou ser sincero, aquele dia me irritei. Peguei o microfone e disse, olha, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de poder estar com os irmãos aqui, e já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, toma o microfone. Mas já, meu irmão, já, né? Sabe o que é isso, irmãos? Falta de reverência. Pessoas que não dão prioridade àquilo que é o mais importante na igreja. São igrejas estéreos. Sabe que tem igrejas que não crescem. Por quê? Porque não prioriza a adoração ao Senhor. Não dá valor ao culto do Senhor. Não dá valor à liturgia, que é um conjunto de oportunidades que vão falar de sentidos, né? Só, e que a gente vai entender, como nosso irmão aqui, os irmãos comentaram aqui inicialmente sobre Maria, o nosso irmão falou sobre sabedoria, e assim vai, a gente vai aprendendo, e o culto é isso. Todos nós participando, junto com o louvor, com essa canção maravilhosa da irmã Alicia. E assim a gente vai. E muitas pessoas estão perdendo o prazer de prosperar espiritualmente, justamente porque menosprezam a Deus. Porque quando menosprezam você, estão menosprezando a Deus também. Amém, irmãos? Vamos lá, salve de palmas para Jesus nessa noite.